Ontem, o jogador Neymar publicou uma postagem no Instagram dele pedindo desculpas à parceira dele por tê-la traído. E isso virou um assunto debatido muito nas redes sociais, justamente porque reflete o modo como as pessoas tratam a traição masculina e a traição feminina, ou suposta traição feminina. Eu quero analisar essa questão aqui porque mostra realmente assim como há dois pesos e duas medidas nesse tipo de situação. Eu vou ler para vocês primeiro aqui a publicação do Neymar, porque ele foi aplaudido por muita gente por essa publicação, né? Me parece um pouco deprimente que isso aconteça, mas vamos entender qual é o contexto. Então ele publicou o seguinte aqui, ele pôs uma foto dele com a mulher dele grávida, e aí ele diz o seguinte aqui: Bru, faço isso por vocês dois ou duas, né? E por sua família. Justificar o injustificável, não precisava, mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias. Que frase ruim, né? Se ele errou, entre aspas aqui, a traição dele foi um erro, mas erro todos os dias. Dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade, junto à minha família e meus amigos. Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho ou filha. Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade. Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você, não sei se vamos dar certo, mas hoje você é certeza que eu quero tentar. Nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá, sempre nós te amo, e botou um coraçãozinho aqui. Como eu falei, muita gente veio aqui aplaudir essa postagem corajosa do Neymar, pedindo desculpas publicamente por ter traído a mulher dele. E aí a Fernanda Campos, que foi a mulher com quem o Neymar ficou dias atrás, ou durante um tempo, não sabemos aí, ela se manifestou, né? Primeiro porque ela teve a conta dela no Instagram bloqueada, ela teve que criar uma nova conta, e aí ela falou que ela tem muitas revelações para fazer sobre esse caso, que na verdade não foi apenas com ela, com outras mulheres também que ele traiu, a Bruna. Então assim, a situação ali, ela tá complicada para o Neymar, e eu quero analisar alguns pontos aqui. O primeiro deles tem a ver com essa ideia de erro, né? Como se trair a sua parceira, trair seu parceiro fosse um erro, entre aspas, aqui. Na verdade é um ato deliberado, né? A pessoa decidiu, sabe, romper o pacto, romper o acordo que ela tem com a pessoa, com a parceira, o parceiro dela, e vai e fica outra pessoa. Isso não é um erro, isso é uma escolha, a pessoa escolheu fazer isso. O erro é você, sabe, pegar uma rua errada no GPS, o erro é você esquecer o celular em casa, é você trair a sua parceira ou parceiro, é uma escolha que ele fez e ele deveria arcar com as consequências. E aí você entra na questão, né, do menino Neymar, menino Ney, que é uma palavra usada para muitos adultos, o Neymar tem mais de 30 anos já, para muitos adultos, usado para MBL, por exemplo, os meninos da MBL, os meninos sei lá onde, os meninos, então assim, para tirar o peso da responsabilidade sobre essas pessoas, como se eles fossem adultos irresponsáveis, como se eles fossem adultos que não tivessem que arcar com as escolhas que eles tomam. Então assim, você fala para um menino quando a pessoa tem 10 anos, 11 anos, você não fala para um menino para um cara de 18, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Então assim, é uma tentativa de limpar a barra do Neymar. E aí, como eu falei no começo aqui, você tem dois pesos, duas medidas nessa história, né? Porque você tem uma postura de condescendência com o Neymar nesse caso, muita gente passando pano para ele, ah, que lindo, que bom que ele pediu desculpas, olha só que corajoso, olha só que homem honrado pedindo desculpas à mulher por ter traído. E aí estão atacando a Fernanda Campos, que foi a mulher com quem ele traiu a parceira. Até onde eu saiba, a Fernanda é solteira, então assim, na verdade, quem está rompendo o pacto, quem está rompendo o acordo, quem está rompendo o combinado não é a Fernanda Campos, é o Neymar. Foi ele que traiu a Bruna, não foi a Fernanda que traiu a Bruna. Então ela sendo atacada agora, sendo perseguida, sendo, sendo xingada de todos os nomes que pode imaginar, porque ele ficou com ela, né? Então assim, é muito interessante. Daí até compararam, inclusive, ontem, com a história da Luísa Sonza, quando ela se separou do
Whindersson, porque havia na época suspeitas de que ela houvesse traído o Whindersson e atacaram com virulência a Luísa Sonza, e na verdade se descobriu depois que não tinha nada a ver com traição, nada disso. Mas mesmo assim ela foi atacada, ela foi detonada, ela foi criticada, ela até expressou publicamente, né, o grau, o impacto que isso teve na vida dela, pessoal, na saúde mental dela, como as pessoas estavam perseguindo ela de um modo, sabe, brutal. Então são dois tipos de abordagem nesse tipo de situação. Só precisamos aqui deixar bem claro que não se trata de moralismo essa história, né? A gente pode pensar aqui que há diferentes configurações de relacionamentos por aí, não sabemos qual era o tipo de acordo que havia entre o Neymar e a Bruna, se havia acordo de, sabe, você pode sair por aí, mas eu não quero saber. A gente não sabe quais são os acordos, há diferentes configurações, pessoas fazem esse tipo de acordos por aí, né? Não, você pode sair com outras pessoas e eu não me importo, você não pode sair, eu quero monogamia, vamos trocar casais, ou seja, você pode ter todo tipo de configuração. Então a questão não é essa, não é esse o ponto, né? O ponto tem a ver com a confiança e com a quebra de confiança e com a exposição pública da Bruna, né? Uma mulher grávida, e aí toda essa repercussão em cima desse caso, e mais uma vez a gente fala, né, de um cidadão que vendeu a imagem bolsonarista, né, do cidadão de bem, aquela imagem que a gente sabe que é bastante hipócrita, na verdade, né. Ao longo dos últimos anos a gente falou muito sobre isso, sobre essa cisão que existe, essa fissura que existe, essa contradição enorme que existe entre o discurso e prática. Pessoas que se vendem como pai de família, ou cidadão de bem, que é essa expressão nojenta, se vendem como essas figuras impolutas, e aí no final das contas a prática não corresponde ao discurso, né. O cidadão de bem geralmente são pessoas que na prática são muito podres, e isso vale para Bolsonaro e aparentemente também vale para o próprio Neymar, que tem que vir publicamente pedir desculpas pelo erro dele, entre aspas, né? Como eu falei, erro, eu não sei se enquadraria muito bem nesse quesito, mas cada um avalie como quiser. E essa condescendência, como eu falei, né? Essa tentativa de passar pano para o Neymar, como se o fato de vir publicamente pedir desculpas, sabe, aliviasse alguma coisa, né? Talvez a Bruna tenha aceito desculpas, suponho que para ela seja conveniente estar com o Neymar, ou ame o Neymar de fato, né? Esteja apaixonada por ele e seja capaz de perdoar esse tipo de escolha que ele fez de traí-la, mas realmente quando isso vem a público, né, quando isso toma essa repercussão, isso expõe muitas coisas. Isso expõe essa dinâmica de como tratar esse tipo de evento na mídia e de como tratar também as pessoas envolvidas, né? No caso, por exemplo, nessa situação aí, em vez de criticarem Neymar, ou em vez de se voltar contra ele, isso se voltou contra a outra mulher, contra a Fernanda Campos, que, claro, tem a ver com isso, porque ela está envolvida nessa história, mas quem é culpado de alguma coisa aqui não é ela. Quem é culpado aqui foi o Neymar, que estava numa relação. É ele que deveria respeitar os acordos feitos com sua parceira. E se for verdade o que a Fernanda disse sobre essa história, de que há outras mulheres também envolvidas, isso ainda vai reverberar por um bom tempo aí, voltando e reaparecendo essa história, porque, bem, foi bem feio na verdade, né? Bem complicado ali, ele como mulher grávida fazendo isso. Mas, bem, quero saber o que vocês pensam sobre essa história, como é que vocês entendem isso, né? Como é que vocês entendem, principalmente, essa distinção feita no modo como se lida com a traição, ou com comportamentos no geral, femininos versus masculinos, né? Os homens, bem, se espera, ou se passa o pano, bem, homem é assim mesmo, vai fazer isso, enquanto que mulher, a tentativa é de aniquilá-la, sabe, brutal, como eu falei no caso da Luísa Sonza, que nem sequer havia traído o Whindersson, as pessoas foram inclementes com ela. Então como é que você percebe essa dinâmica, como é que você entende como isso se dá no mundo real, se há menos tolerância para a traição feminina do que há para homens? A gente sabe que há, mas como é que você entende isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário. E também como você percebe essa tentativa de relativizar comportamentos de homens, nesse caso mais de 30 anos, como se fossem moleques, como se fossem meninos, né? O jovem Ney, o menino Ney, como se isso talvez tirasse um pouco o peso da consequência dos atos dele. Não dá, não dá. É um adulto, é um homem adulto, sabe, rico, que deveria ter vergonha na cara e não pensar com a cabeça do pau, né? Então essa é a questão. Bem, o que você acha aí sobre isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar no engajamento, e também quem puder se torne membro do canal, isso dá uma força tremenda e ajuda no trabalho aqui. E só lembrando que nesse momento está disponível, vou pôr no link abaixo aqui nesse vídeo, está disponível o meu livro com Caroline Arcari, um livro chamado Olga Descobre a Democracia, que é um livro de educação política para crianças. Então, nesse primeiro livro, fala sobre democracia, sobre a importância do voto, sobre as escolhas que a gente faz, inclusive, né, sobre arcar com os pesos das escolhas nossas, e também sobre como é importante na democracia você ouvir as vozes divergentes e convencer, né, tentar convencer as pessoas de que sua posição é mais interessante, ou melhor, para o coletivo. Então, confira, link na descrição aqui, ilustrações de Thiago Egg. Um forte abraço para você, se cuide e até mais. Tchau! E aí, meus amigos e amigas do canal do Henri Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês.
No dia 27 de junho, uma terça-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, um dos maiores intelectuais do mundo, Domênico de Masi, que escreveu O Ócio Criativo e vários outros livros sobre essa questão do trabalho, vai dar uma aula gratuita aqui no ICL e a gente ao vivo vai debater com especialistas esse tema junto com vocês. Para vocês se inscreverem é muito simples, só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente, em poucos segundos, vocês vão estar inscritos. A gente conta com vocês nessa aula e também com a sua ajuda para divulgar para todo mundo que essa aula vai acontecer. Até lá!